bom dia. Estamos aqui no nosso 6º dia do Devocional dos Salmos. E hoje o Salmo de número 6 diz assim: Súplicas durante a provação. Que diz assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Tem piedade de mim, ó Senhor, pois estou perdendo as forças. Cura-me, Senhor, pois estremecem meus ossos, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso, porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Estou esgotado de tanto gemer. Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afastai-vos de mim, malfeitores, todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. Então, esse salmo, como eu já disse no início, é um salmo de súplicas durante a provação. É um salmo de oração e súplica ao Senhor durante um momento difícil que Davi estava passando. E aqui no começo ele está suplicando ao Senhor, ele está desesperado, suplicando ao Senhor que tenha piedade dele, suplicando ao Senhor que olhe para ele logo, que ajude ele logo. E ele está tão desesperado que ele diz, né, não me castigues na tua ira, não me corrijas no teu furor. Então, não sabemos qual o motivo da tormenta dele nesse salmo, da aflição dele nesse salmo. Pode ser, porque mais na frente ele fala, né, meus olhos se derretem de tristeza pela insolência dos meus opressores. Então pode ser que pessoas estivessem contra ele, né? Pode ser que ele tivesse inimigos mesmo atormentando ele, né? Mas pode ser também que ele estava sofrendo pelos próprios desejos carnais, pela própria carne dele, porque aqui ó, no versículo 4 ele diz: volta-te, Senhor, e liberta minha alma. E aqui na explicação diz que esse termo em hebraico, ele quer dizer literalmente, liberta-me de eu próprio, de mim mesmo. Então, a minha alma está querendo dizer, né, eu próprio, mim mesmo. Então é a mesma coisa dele estar pedindo, liberta-me de mim. E a gente se identifica aqui porque quantas coisas tentam nos afastar de Deus, e não são as coisas e as outras pessoas, não, são coisas que a gente mesmo, a nossa carne sente desejo, a nossa carne quer as coisas que nos afastam de Deus, sabe? E no fundo a gente sabe que aquilo não é certo, a gente sabe que aquilo não agrada a Deus e que não vai nos levar para perto de Deus, mas a nossa carne está querendo, e é uma luta, como o próprio Paulo diz, é uma luta do espírito contra a carne. Tem até aquele hino que fala, então liberta-me de mim. E aqui Davi está dizendo a mesma coisa, ele está pedindo para Deus, liberta-me de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aqui no versículo 7, quando ele fala pela insolência dos meus opressores, lá na explicação está dizendo que opressores os meus opressores, né? Versículo 7. Lá na explicação está dizendo que opressores não são apenas os inimigos e adversários, mas também os remorsos
os remorsos e tormentos mentais. Então foi o que eu acabei de dizer. Talvez Davi estava lutando contra a própria carne, contra os próprios pensamentos, contra as coisas que atormentavam ele por dentro. E quantas vezes a gente se encontra assim nessa vida? Quantas vezes a gente parece que a luta contra a gente mesmo é mais difícil do que contra as outras pessoas, sabe? É muito difícil você lutar contra a sua própria vontade. Mas vemos aqui, no início, Davi desesperado. Ele diz assim: a minha alma está extremamente apavorada. E ele questiona: até quando, Senhor? Até quando? E aqui na explicação do versículo 3, quando ele diz até quando, está escrito assim: os salmos nos ensinam que todas as demoras de Deus são para amadurecimento do tempo apropriado ou da pessoa. Então, o que está querendo dizer? Que às vezes a gente pensa que Deus está demorando, igual Davi que questiona: até quando, Senhor? Ou seja, está querendo dizer: Senhor, está demorando demais, eu não aguento mais, até quando que vai continuar essa tormenta? Mas aqui está querendo dizer que às vezes quando a gente pensa que Deus está demorando demais, a gente não entende, mas na verdade Deus não demora nunca. Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. E quando aos nossos olhos está demorando demais, na verdade Deus está vendo tudo e Ele sabe o momento certo de terminar essa provação, e essa provação é para o nosso amadurecimento. Pensa em todas as provas que você já passou, todas as provações, todos os momentos difíceis que você já passou com Deus. Porque uma coisa é a gente passar um momento difícil, uma provação com Deus, na presença de Deus, sabendo que aquilo ali é uma provação de Deus. Outra coisa diferente é a gente sofrer lá no mundo por nossos erros, consequências de nossos erros. São dois sofrimentos diferentes. O sofrimento, que é uma provação por Deus, para o seu crescimento, para o seu aprendizado, e o sofrimento que você sofre só quebra a cara por consequência dos seus próprios erros, suas próprias escolhas, que não coloca Deus na frente das suas escolhas. Então, sabemos que quando a gente está passando por uma provação com Deus, sabemos que no fim a gente aprende muito e a gente sempre entende no fim. No começo, no meio da provação a gente não entende, mas no fim a gente entende. Então pensa, todas as provações que você já passou com Deus, lembra de todas e pensa se cada uma delas você não aprendeu. Aprendeu muito, você se tornou outra pessoa, você cresceu espiritualmente, mentalmente, porque são para isso que essas provações servem, sabe? Muitas vezes a gente não aprende se for por bem. Então, tem que ser pela provação. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes, quando tá tudo bem, a gente se acomoda. E aí Deus manda a provação para dar uma despertada na gente. E foi isso que aconteceu com Davi. E vemos aqui que ele está desesperado. E ele até diz: Senhor, porque entre os mortos não há adoração a Ti. No túmulo, quem poderá Te render louvores? E a gente sabe que quando a gente morrer, a gente vai para o céu, adorar a Deus eternamente lá. Mas Davi estava tão desesperado que ele estava querendo dizer aqui, ele estava reconhecendo que o tempo de vida aqui é curto demais, tudo passa muito depressa. E aqui ele está querendo dizer, ele está querendo pedir para Deus manter a vida dele aqui, porque ele ainda quer adorar a Deus aqui, enquanto ele ainda se lembra, se recorda de todas as coisas que Deus fez por ele. Então, ele sabe que que a gente vai morar com Deus e que lá vai ter adoração eterna. Mas ele está pedindo para Deus: eu ainda quero te adorar aqui nessa vida, eu ainda quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor me deu aqui. Porque quando a gente for morar com Deus, a gente não vai
ficar recordando das coisas ruins que aconteceu e dessas coisas que acontecem neste mundo, nessa vida. Então, eu creio aqui que ele estava querendo dizer: Senhor, eu ainda preciso te agradecer por todas as bênçãos e livramentos que o Senhor me deu nos momentos mais difíceis da minha vida. Como diz aquele louvor, né? Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum clamor, nenhuma dor. Então, lá não vai haver esse tipo de sentimento, não vai ter esse tipo de lembrança. Então ele estava pedindo: eu quero te adorar aqui enquanto eu ainda lembro dessas coisas, enquanto eu ainda lembro dos livramentos que o Senhor me deu nos momentos mais difíceis da minha vida. Então vemos aqui ele desesperado, sem saber o que fazer, não aguentava mais, estava clamando a Deus e questionando e dizendo que a alma dele estava apavorada e questionando: até quando, Senhor? Só que no final do salmo ele diz: porque o Senhor escutou a voz do meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração. Então, vemos que Davi, ele se desespera, ele clama, mas no momento de desespero, ele não vai só murmurar, ele não vai falar: e isso e aquilo, porque o Senhor não está fazendo isso por mim, não. Ele não vai murmurar, ele vai clamar. Ele até faz um draminha aqui, né, dizendo que a alma dele está apavorada, que os olhos estão se derretendo, meu Deus. E até pergunta: até quando? Mas ele está fazendo isso em oração, falando com Deus. Ele não está falando para ninguém, ele não está falando para o amigo, para o pai, para a mãe. Ele não está falando à toa, sozinho, não. Ele está falando com Deus, em oração. E Deus escuta, como aprendemos todos os salmos anteriores. E Deus ouve. E aqui está a prova. Deus ouviu a oração dele e com certeza aliviou a alma dele e com certeza deu paz para ele e com certeza respondeu à oração dele. E ele está aqui afirmando: o Senhor escutou a minha oração. Então creia que esse momento que você está passando é para o seu crescimento, que Deus está vendo tudo, que não faça como muitas das vezes a gente faz no momento de desespero, vai contar pro amigo, pro vizinho, pra mãe, pro pai, não. Ou reclamar: Deus não tá me escutando, sabe? Ajoelha, o que você tiver de falar, fala pra Deus. Seja sincero com Deus, fala: Deus, eu não tô aguentando mais. Olha, Davi fala aqui: eu estou perdendo as forças, Senhor. A minha alma está apavorada. Então, ele está sendo sincero e abrindo o coração dele para Deus. E Deus se agradou disso. Então, no momento difícil, o que você tiver de passar, o que você tiver de falar, fale para Deus. Se abra com Ele, somente com Ele, e tenha certeza que Deus está te ouvindo no momento certo. Quando Deus vê que você já amadureceu, que você já aprendeu, aí você vai poder dizer: o Senhor escutou a minha voz, o Senhor ouviu a minha súplica e respondeu a minha oração, porque Ele responde. Essa é a palavra de Deus para você. Não sei se você está passando por um momento de provação, não sei o que você está passando, mas eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se Deus trouxe essa palavra hoje, é porque alguém está precisando. Então, que o Senhor fale melhor ao seu coração, que você possa meditar nessa palavra. E não se esqueça de enviar para todas as pessoas que você conhece, para todas as pessoas que precisam ter um contato com Deus, que precisam ouvir a palavra de Deus. Neste momento eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, primeiro eu te agradeço por essa palavra, Senhor, maravilhosa do céu, que o Senhor nos deu. Pai, o Senhor sabe que tem alguém precisando dessa palavra. A sua palavra, ela não é em vão, ela não é vazia. E se o Senhor me deu essa palavra, é porque alguém está precisando. Pai, leva essa palavra de encontro com a pessoa que está precisando.
O Senhor sabe de tudo, meu Pai. Toca no coração dessa pessoa, fortalece essa pessoa, meu Pai. Pai amado, eu te agradeço por essa palavra e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar melhor ao coração, Pai, de cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor venha levar essa palavra aonde tem alguém precisando dessa palavra, que o Senhor venha levar, meu Pai. Eu te agradeço e eu te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, louvo o teu nome. Amém. Que o Senhor venha abençoar o seu dia e até amanhã.